E a gente tem essa... Se você pegar a língua de alguém e começar a chupar muito intensamente, sai o sangue. Eu não sabia disso. Não, eu li no seu livro. O médico teve que me explicar isso. E ele chupa o sangue, então ele já tinha essa coisa. Tinha. Ele é realmente um vampiro, não é o maníaco da maníaco do parque, é o vampiro do parque. E aí tu vê, por exemplo, que ele dizia, eu sei qual é o gosto do sangue. O sangue tem o gosto... De ferro. De ferro, terroso, salgado. É salgado, ferroso e terroso. E aí o Sandrini ficava tentando imaginar que sabor era esse. E aí ele descobre depois, bebendo um sangue lá, que a gente não vai dizer que sangue ele bebe, que vai lá e diz, nossa, você tem razão, o sangue realmente é terroso, ferroso e salgado. E aí ele vai, dentro dessa daí, ele encontra o menino ali do Louquinho, que eu esqueci o nome dele, o personagem de Essa de Queiroz, o Cirando. Que só um detalhe, a tia e o tio negam que eles tenham abusado do... Nega. Mas também ela nega até hoje que ele matou esse monte. Então, e também tem uma coisa, como o Francisco ele mente o tempo, ele mente que é rico. Quem mente. Cai Mente. Só uma coisa, eu adoro quando você é muito delicado de falar que ele é feio. Você não falar que o maníaco é feio, você fala assim, segundo ele é bonito. Mas eu boto isso na boca do delegado que fala, e o delegado fala, Francisco, tu é feio. Tu é feio, mas como é que tu consegue levar? Mas tá lá escrito. Mas você, quando você tá na descrição, você fala, segundo, porque assim, de uma beleza que só ele vê. O jeito que você usa o texto é maravilhoso para não chamar ele de feio. Mas eu acho importante destacar a feiura dele. Ele é feio, honestamente, ele não é feio só esteticamente. Eu acho ele feio por dentro e por fora. Ele é um ser humano feio. Ele é feio. E aí eu acho muito importante destacar essa feiura dele. Apesar de que um monte de mulher acha ele bonito e quer casar com ele. Mas era aí que eu ia chegar. É muito importante destacar essa feiura dele para você ver como as pessoas pouco estão ligando para a beleza. Dizer que ele levava as mulheres para o parque, que as mulheres atendiam aos convites dele pela beleza, não. E se fosse por um homem belo, até tu dizer, essa mulher foi seduzida, porque esse homem é bonito. Mas não, a sedução dele, vamos supor que vende no supermercado sedução em lata. E ela tem uma concentração. Este homem aqui é tão feio que ele precisa da sedução 7 vezes. Nossa, sei lá, da ponto 10. Esse aqui, o Leonardo DiCaprio, ele precisa de um só. Então ele precisava de muito, muito, muito. E essas pessoas que elas não têm essa estética, beleza física, não são bonitas fisicamente, que nem ele, cara, ele desenvolve a sedução no nível que tu até duvida às vezes. E o corpo dele, ele trabalha, ele tinha um corpo mais malhado por conta do patins que ele já descobriu. Ele tinha, e ele costumava usar roupas que valorizavam a bunda e o volume do... Mas porque ele é bem dotado, eu não consigo entender isso. Não, até lá tem o... 12 centímetros e meio. 12,5, né? O segundo médico. O médico que mediu. Mas, sei lá, via as fotos, ficava porque o lycra voluma, né? E aí as mulheres ficavam loucas por isso, assim. Ele seduzia, tinha uma... E era diferente, porque ele tinha um corpo mais sarado, na época que as pessoas não tinham tanto corpo sarado. Sim. E aí... Mas isso não é o elemento que leva essas mulheres, porque não era a mulher que caía. Aqui. É o olhar. É o talento que ele tinha de patinar. E também, tu sabe uma coisa também, Beto, que... O cara que mais chama atenção aqui tá me dando bola. Que as pessoas ficam... Eu vejo muitos comentários assim, nossa, mas como é que uma mulher aceita esse convite dele? A maioria não aceitou. O livro ele é o recorte das que aceitaram. Mas assim, muitas mulheres, muitas mesmo. E muitas acabam entrando, porque eu achei interessante que você mostrou muito bem isso no livro, acabam entrando indo atrás das coisas delas. Porque ele fazia de um jeito... Vamos ali pro Golden Bar, lá, Golden, não sei das quantas, sabe? Eu levo sua bolsa na minha mochila. Aí ele sai correndo pra me dar minha mochila, me dar minha bolsa, idiota. E ela entra a mulher com a máquina de escrever. Leva a tua máquina de escrever, leva não sei o quê. Porque também é outro momento que ela podia ter morrido. Mas aí, nessa coisa que ele vai, ele encontra o Cirando, ele encontra o Lourenço, então ele vai fazendo a turma dos rejeitados.
Eles tomam banho, ele vai pro matador, ele começa a matar, e com prazer ele dá uma porrada no boi, que você descreve, e ele gosta de ver o boi morrendo antes da segunda. Ele não basta matar, Sim. ele tem que ver o sofrimento, que é o que ele vai fazer com as vítimas Sim. dele. Aí ele encontra o Sandrinho, o Serginho. Como é que ele conhece mesmo ele? Tu sabe qual? O Sandrinho? O Sandrinho. O Sandrinho ele conhece na banca de revista, né? Não é porque daí ele vai. Aí nessa equação também entra o Patins. O Sandrinho não era do Patinato. Entra o Patins, que é porque são elementos todos que vão puxando um dia que vai virar o maníaco do parque. E ele tinha talento, inclusive, para ser patinador. Sim. Não era dele, realmente. Sim. E os sonhos malucos, eu quero entrar no Guinness de maior patinador, que seria fazer essa travessia, né, entre cidades. Ele queria Sim. sair de São Paulo e até Nova York patinando. Ele queria ir para os Estados Unidos patinando. E era para. Daí ele quer ser isso, ele quer ser famoso, ele quer ser. Mas ele não consegue, ele não estuda, ele não trabalha. Ele é bem preguiçosinho, né? Por exemplo, ainda sobre essa sedução dele. Uma coisa, por exemplo, ele já estava sendo procurado pela polícia, aí ele ainda seduz uma menina lá no Paraguai e o pai bota dentro de casa e ainda fala assim, não, só não vai transar com a minha filha. É comigo aqui junto. É porque eram 11 dentro de uma casa de 2. É no Paraguai ou é no Rio Grande do Sul já? Não é quando ele vai ser preso? Não, isso é do outro lado. Já é no Paraguai. Lado, E aí ele começa a namorar as meninas. A sensação que se tem é que ele namora meninas para a família parar, e ele pega meninas de tudo de 12 anos, 13 anos, ele já com 18. Ele namorou uma menina, eu não dá para dizer que era pedofilia, sabe? Que não dá para dizer que ele é pedófilo. Apesar de que eu vi em algum lugar no processo penal que eles acharam uma agenda em que ele diz que gosta de criança. Mas aí eu acho que é uma forçação. Ele não tinha predileção por criança. Se ele tivesse predileção por criança, se ele fosse um pedófilo, a escola de patinação de Bauru era um prato cheio para ele, porque a maioria era criança e ele começou a se interessar por mulheres. Eu acho, ainda respondendo a questão lá da orientação sexual, eu acho que ele tinha esse desejo de ser mulher. Não dá. Eles usam o termo lá no laudo, uma disfunção. É disforia que chama, né? É disforia. Só que aí o laudo não é aprofundado. Não dá para dizer, por exemplo, que ele seria um transexual. Que esse desejo dele querer ser uma mulher seria uma identificação com o sexo oposto. Que é o diagnóstico que dá para as pessoas trans, né? Eu tenho um corpo de homem, mas a minha cabeça, mente, uma alma feminina. A minha cabeça, na minha cabeça eu sou uma mulher. Não é o caso dele, pelo menos não está diagnosticado. Não dá para dizer, é aparência, não zero. Agora eles falam isso, ele queria ser uma mulher. Eu acho nesse ponto, os laudos, que é mais de um, eu acho eles superficiais. Mas aí também vem aquela questão. Por quê? Porque eles só fazem isso para atender um pedido da justiça. Não é um estudo... Não, então precisava fazer não um estudo. Não é uma pesquisa, né? Exatamente. Não é um estudo, não é um mestrado, doutorado em cima daquilo. Precisa fazer uma pesquisa profunda. Qual é a sexualidade dele? Porque, por exemplo, eu acho que eu abro até um adendo no livro para explicar por que é importante falar da sexualidade do Francisco. Porque a sexualidade dele, que a gente não sabe definir nem qual é... Nossa, Tá na gênese do crime. Exatamente. A questão sexual dele está ele querer ser uma mulher, ele se vestir de mulher, ele só matar as mulheres, porque o Lourenço conta isso. O Lourenço conta, não sei o quê, que eu sonho em ser uma mulher, e ele disse que tipo de mulher ele queria ser. E o tipo de mulher que ele queria ser... É que ele mata. Era exatamente aquele mata. A projeção dele. Ele mata a projeção. Ele mata aquela que ele gostaria de ter sido. E tem um ponto... Por isso que eu acho que nem todas ele matava. Eu acho que ele matou
acho que eram muito parecidas com ele. Por exemplo, as meninas, tem uma menina que sobreviveu, hoje é uma senhora lá de quase 60 anos, que sobreviveu, ela foge completamente do padrão dele. Ela me mostrou as fotos. Olha, eu nunca tive cabelo cacheado. Eu era esquelética. E ela chega aí com ele ao parque. Chega, mas ele não faz nada com ela. Nada. Nem tenta ela transar, nem sonhou. E ela diz que eles só foram... Que inclusive, quando ela estava conversando com ele no parque, eles fizeram um piquenique. Quando eles estavam fazendo um piquenique no parque, de dia, eles só foram embora porque começou a formar uma nuvem de chuva. E aí ela... Vamos embora. E no outro dia vamos... Era da patinação. Vamos por isso, por aquilo. Agora, as outras eram tudo parecido. Bem parecido. Então, eu acho, por exemplo, por que ele levou um monte e matou? Eu acho... Mais diferente até de lugar é a Isadora Franklin, né? Franklin. Ela é parecida até fisicamente, mas assim, ela foge um pouco assim, ela é uma menina mais de classe média. Porque ele pegava... Para mim, ela é um grande mistério. Por que ele matou essa mulher? Como que ele conheceu? Como que eles se envolveram? Ele conta que conheceu... Ela estava andando ali no Itaim. Na Brigadeiro Faria Lima. Na Brigadeiro Faria Lima. No Itaim ali. Então já foge... Já é outro lugar. Não, porque tem umas que ele não tinha esse padrão de Não, todo mundo acha que ele pegou todo mundo no metrô. Não. Ele pegou na Avenida Paulista. Ele pegou na Paulista, ele teve fases. Teve fases que ele... É porque, cara, a gente está falando de 2 anos, né? E aí, durante 2 anos, ele não tinha moto, ele não trabalhava lá. Ele trabalhou no último ano na XR Express. LCR. RX. Tem um L. É de junho, JR Express. E aí ele trabalhava lá, ele trabalhou isso no último ano. A moto facilitou, que aí ele se deslocava, o sinal fechava, ele parava, olhava, já cantava a menina. Que é como ele fala que conquistou a Isadora. Antes dele ter a moto, ele pegava na calçada. Aí ele tinha uma, não sei se é uma perversão, um fetiche, sei lá o que diabo era, de ficar andando em ônibus lotado. Ai, aquilo é absurdo. Gente, aquilo é muito absurdo. Só ele que quando ele andava em ônibus... todo mundo e até que é encoxado. E aí, só que ali ele era... Ali ele catava homens e mulheres, mas homens era pra... Por exemplo, ele transava com homem. Que aí ele descobriu Por que ele não o Autorama. Matou? Por exemplo, e a Tainá, por exemplo? A Tainá travesti. A travesti é igual às mulheres. A travesti é ele. A foto que tem uma foto, vocês vão ver no livro. Tem uma foto que eu te juro, eu achei que era o maníaco vestido de mulher. É uma cópia dele, né? É ele de mulher, total. Eu acho que como a Bia... A travesti com que ele teve uma relação. Sim, a Bia fez uma análise do teste de Rorschach dele. Eu até anotei. A meu pedido. Muito obrigado, Bia. Ela tá até aí a análise dela. Ela diz que ele matava o que ele não podia ser. Já que eu não posso ser... Quer que eu leia? Eu até anotei, porque eu achei tão bonito. A Ana Beatriz diz, analisando o teste de Rorschach, o psicopata é um invejoso mais intenso. Em sua lógica, o maníaco do parque acreditava que tinha o direito de ser aquelas mulheres, e o fato de elas existirem tirava dele o lugar que deveria ser seu. Então, assim, tem mais coisas sobre essa parte aqui. Eu tinha marcado que eu tinha certeza que a gente ia falar disso. Sim, mas, cara, e pra mim, olha, isso aí, a gente não matador. A gente não consegue... Nessa hora que eu li isso, eu gritei. A gente não consegue... Falei, finalmente eu sei por que ele matava essas mulheres. Se você perguntar assim, Beto, por que o maníaco matava mulheres? Eu vou precisar de 3 laudas para explicar isso, porque a Bia, ela vem num resumo. O cerne é isso. O porquê que ele... Já os modus operandi, o porquê o parque, porquê... o horário, ou até o dia, né? Se você viu aí eu achei os dias muito marcados. Eu acho que são informações menores, mas ele matava por isso aí. Ele queria ser esta mulher, já que eu não posso ser, eu vou matar esse desejo. Se você tiver o desejo de fazer algo, você realiza aquele desejo, eliminando esse desejo. E elas, na verdade, eram assim a ele, né? Porque elas eram tudo aquilo que ele deveria ter sido. Sim. A existência delas é a confirmação do que ele é. E do que ele jamais será. E também eu acho que
É inveja, ele matava por inveja. Eu acho que também tem um elemento aí que é a tortura, né? Ele não simplesmente matava essas mulheres. Antes de matar, ele... Gente, você descreve, você conversou com a Pitucha. Ah, só uma coisa que eu preciso trazer na linha do tempo aqui. Dessa equação do que vai transformar ele, que é um momento muito importante. Ele tenta entrar no exército, não consegue. Ele entra. Então, mas ele tenta Ele uma tenta primeira se vez. manter. Ele tenta uma primeira vez. Não deixam ele entrar e ele não pega reservista. Aquilo ali, pra mim, não é bem explicado. O exército nega. Que até o pai, né, vai lá falar... Porque se ele tivesse o reservista... Ele não podia fazer Ele não podia de novo. Entrar mais, ele já foi excluído. E ele já tinha sido excluído por parecer ser Eu fui gay. nos dois. Eu fui tanto o 31º... É 31º ou 51º? Não faz de Osasco? Não, o batalhão de infantaria. Não, você jura que você acha que eu guardei essa informação? Não, mas eu tenho aqui. Não sei. Isso é bom a gente... É muita informação, gente. E aí vai juntando, vai... Não. Qual é o batalhão mais importante para mim? Porque eu até preciso entender. Quando ele faz 18 anos, ele presta o exército querendo passar. E o exército não o aceita porque ele tinha uma tendência homossexual. E o que mais que tinha lá, que eles falavam também? Tinha... Era isso. E que eles perceberam que ele era um bando mentiroso, né? Porque ele já saiu mentindo para o médico também. E dentro dessa parte... Gente, eu fiz uma coisa, acabei de ver lá no metrô, eu odeio a minha meia combinando com a minha... Eu detesto meia combinando com o mar. Errei. Né? Que ódio. 39. 39. 39º Batalhão de Infantaria Motorizada. Ele não existe mais, mas existe os ex-combatentes, que Deus me livre, se escrever uma coisa errada, eles pulam no meu pescoço. E aí que eles também me ajudaram pra caramba a reconstituir a vida do Francisco dentro do Exército. Que, aliás, me mandaram aquela foto maravilhosa dele no exército. Aquelas duas fotos são 2 furos de reportagem também. Eu nunca soube que ele foi do exército. Ele foi durante 2 anos. E aí... Eu nem sei porque que a gente... Ah, sim. Ele tentou entrar lá num de tiro, lá em São José do Rio Preto. O exército me falou que não tinha como ele entrar na 39º Batalhão de Infantaria Motorizada se ele tivesse obtido uma carteirinha de reservista no primeiro ano em que ele tentou entrar e não entrou. Ele tem essa reservista, a sensação que eu tenho é que não foi despedida. Aí, se tem, ninguém sabe onde está. O que eu acho que aconteceu é que nessa... Não, eu digo, em algum momento foi por fax, em algum momento foi por telefone, acho que na época dele não era por nada, era um telefone para todo o... que até um cara lá trabalhou na... O famoso PABX, lembra? E aí eu acho que ele foi na unidade do Exército, quando ele ia completar 17 anos, porque era muito massificado na televisão que os jovens, que você vai completar 18 anos esse ano, vá, não sei o que, servir a pátria, vá se alistar. Eu acho que ele foi... dispensaram ele. Porque ele é de 1967, isso é 80, né? 80 e 81. Ele é do final de 67. Ele é de novembro de 67. E aí tem uma... Quase 86, 85. Tem uma outra forma de tu te alistar, depois que tu passa ou tem 18 ou 19, que eu acho que é o caso dele, que chama refratário. Que é aquela pessoa que ela não hoje, que aí eu acho que é o caso dele. Ele foi lá. Seria mais ou menos isso. E aí ele foi lá que ele tinha o desejo de entrar no exército. Nesta época, segundo eu conversei com todo mundo que entrou no exército junto com ele, no 39º Batalhão lá de Infantaria Motorizada, eles disseram, olha, na nossa época estavam recrutando muita gente, assim, pegando gente na rua, porque era o ano em que o Lula estava começando a eclodir 88, no 89. ABC lá como... não, que ele estava eclodindo em 84. É 78, 79 que ele eclode. Que é um pouco antes mas antes dele... Ele estava forte, ia ter o PT, eles estavam formando o PT. Mas antes dele eclodir como um político, ele eclodiu como sindicalista organizando greves. E a greve, nós estávamos, naquela época, no rescaldo da ditadura. A greve ainda era vista como um ato subversivo, então o exército disse, olha, a gente precisa reforçar
esses batalhões ao redor aqui desse bolsão do ABC. E aí chamavam todo mundo. A todo mundo que eu conversei que entrou no exército junto com o Francisco, disseram assim, olha, no recrutamento eles já diziam isso. Que a gente... E o batalhão de infantaria motorizada é o que cuida justamente dos veículos do exército. Sim. Então, tipo... a maioria das missões que eles tinham era fazer... pagear comício. E era sempre o Lula que estava lá. E aí, o que eles disseram, segundo essas pessoas? Disseram, olha, a gente precisa pra caralho de vocês, mas quem estiver fazendo curso superior tá fora. Quem estiver trabalhando, não precisa largar o trabalho, tá fora. E quem for gay... Tá foríssima. Tá fora. Porque, afinal de contas, nós somos o exército. Exatamente. E aí, o Francisco deu uma de... se masculinizou, porque ele tinha muito trejeito, é isso? Todo mundo fala que ele tinha trejeito, mas no exército ele não tinha. Ele passou a ter trejeitos no exército. Ele já estava patinadora. Ele já estava Lulu patinadora. Ele começou já tava a ter lycra, trejeitos ele já tava no cabelo. No exército quando ele se juntou com os gays que tinham um núcleo gay no exército. Inclusive naquela lá. Foto lá e tal. Não fala isso. Que eles dobravam a camiseta. Eles dobravam a camiseta. Aí o símbolo era o símbolo símbolo da amiga. Ô, amiga. E aí ele só dobrava a camiseta para dizer, eu tenho mais músculo, mas para se reconhecer também. Para se reconhecer. E aí ele junta, ele faz um núcleo gay e aí eles se soltam, que eles viram as loucas da patinação. Gente, o que é aquilo? No evento do exército, eles entram todas de patinadora, de verde e amarelo. Cabelo verde e amarelo. E ele ainda canta a mulher do general, é isso mesmo? Porque ele era o Zé Galinha, né? Ele faz um truque, né? Para acharem que ele era mais macho, ele pede para a mulher do irmão e pedir para as amigas ligarem para ele, para as amigas ligarem para ele lá no exército, falando assim, quero falar com tal cara. Ele vira o Zé Galinha. Ele vira o Zé Galinha. Maravilhoso. Ele tinha pode estratégia. ter dupla personalidade também, porque, cara, na boa, eu acho... Por exemplo, eu não entendo... Ele não transava com as mulheres. Não, transava. Por exemplo, mas aí eu entendo ele não transar, porque eu acho, se assim for me perguntar, se eu tiver que colocar ele numa caixinha, eu diria que, ou ele é... Eu só com base na minha pesquisa, eu diria que ou ele é gay, bissexual, ou ele é transexual. Bissexual, não? Não. Então ele não gosta de mulher. Ele não quer gosta de mulher. ser a mulher. Não é que não gosta de mulher, ele não é misógino. Bom... Ele mata as mulheres. E aí vai... Então, aí é por isso que falta esse estudo. Por exemplo, eu não consigo responder a seguinte pergunta. Por que ele queria para si esse título de Zé Galinha? Eu acho que aí é para a família parar de apontar ele como gay. Mas Beto, a família some da vida dele. Mas existe... A homofobia familiar, você carrega com você. Você sempre carrega aquele fardo com você. E você tem o desejo de ser aceito pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Não, a primeira natureza nossa é a gente querer... A gente é um ser coletivo, um ser agregário. E a primeira coletividade sua é a sua própria família. Você ser renegado e rejeitado pela sua família. Pelo fato de você ser homossexual, você... Então se eu tirar isso, você vai gostar de mim? Então, acho que ele quis criar uma casca... para que os pais... só se for. Porque, entendeu? Se você olhar, ele vai e volta para a família várias vezes. Sim. E ele não fica com a família o tempo inteiro, porque a família põe ele para fora. A família como um todo. Sim, claro, ele nunca foi acolhido cheio de problemas, um preguiçoso, não trabalhava. Se trabalhava, não trabalhava direito, não estudava. Porque ele tem, inclusive, um intelecto... Ele não foi cuidado dentro... Até essa professora, parabéns para ela tentou... Mas não existia, a gente não sabia o que era déficit de atenção, o que era isso, o que era aquilo. Ele com certeza deve ter alguma coisa, porque a dificuldade de aprendizado dele limitou o pensamento, a intelectualidade dele, o amadurecimento dele. Se ele tivesse sido cuidado, como hoje as crianças podem ser, ele teria um outro desenvolvimento. Aí ele fica ouvindo que ele é capitão gay, o pai bate nele porque é viado. Viado na minha casa não, hein? Na minha casa tem marica. Desconfio que... Dizem que você é meu filho, eu acho que você não é. Que meu filho não teria um filho assim. Olha, e aí ele põe uma
Ele põe uma Aí- coisa de aí- lycra. e aí depois ainda tem um outro Aí ele viés. trabalhou com... só uma coisa que a gente esqueceu aqui, muito importante. Só para terminar o exército. Aí no exército ele sofre um estupro coletivo. Isso não era pra contar. Ah, não era? Bom, mas vai ver como é que é uma coisa muito forte. Mas tá na equação do serial Sim. killer. Eu achei que não era para contar que ele queria Não, ser eu tô mulher. brincando, eu tô brincando. Eu não sabia que você podia. Ih, quebrei. Ih, Agatha, sujei tudo aqui. Desculpa com as batatinhas. Aí ele tem essa formação toda. Você tem a rejeição. Quando ele é criança, ele é largado pelos pais, fica com um avô que é satanista, que já falava para a mãe dele que ela estava gerando o anticristo.